Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Ludmila, eu sou da Experimento Intercâmbio Cultural. Hoje estamos aqui com o Ed Leite, que é o representante da ILS de Vancouver. Ele mora em Vancouver, na verdade, e ele veio contar um pouquinho para a gente como é a escola. Eu acabei de vir do Canadá, né? Tive a oportunidade de conhecer a ILS lá, tanto em Toronto quanto em Vancouver. E a gente vai contar para vocês um pouquinho o que é o intercâmbio de idiomas, né? Quem já fez intercâmbio aqui? Ninguém nunca fez intercâmbio? Alguém já viajou para o exterior aqui? Já conheceu onde? Estados Unidos, você? Legal, e você? Estados Unidos, a maioria aqui a gente está precisando mudar um pouquinho de destino. O Canadá é um destino que eu voltei apaixonada, gente, e realmente Ed vai ter muito a contar aí. Então eu só vou apresentar para vocês a Experimento rapidinho, para Ed começar a falar sobre a ILS. Vocês já tinham ouvido falar da Experimento? Então, a Experimento tem parceria com a Aquibel, né? E nós somos os pioneiros em intercâmbio no Brasil e no mundo. Nós surgimos lá na década de 30, nos Estados Unidos, e a Experimento veio para o Brasil em 64, certo? Então, nós temos 50 anos de experiência em intercâmbio. Além disso, nós ganhamos os últimos 5 prêmios de melhor agência da América Latina. Somos parte de federações e associações de intercâmbio cultural, as mais importantes como a Belta, que é nacional, não sei se vocês já ouviram falar, a Alto, e dentre outras federações, certo? Então, eu não vou me estender muito nessa apresentação da Experimento, porque a gente vai ter tempo de se conhecer muito, porque a Experimento vai, não sei se vocês viram nosso stand ali fora, nós vamos estar com muita frequência aqui na Aquibel para tirar todas as dúvidas de vocês em relação a qualquer tipo de programa que vocês queiram. Nós temos programas para todas as idades, começando a partir de 5 anos de idade, certo? Então, e sem limite, né? Agora, os pais que já estão com os filhos crescidos, formados e já está com tudo organizado, também podem fazer intercâmbio. Nós temos a partir de 2 semanas. Tá? Então, vocês podem começar um curso de inglês, passar as férias, né, e estudar ao mesmo tempo. Essas são as nossas lojas, são todas padronizadas, certo? E eu vou mostrar para vocês os programas que a gente tem. Então, nós temos o Programa Cultural de Férias, gente, que é a partir de 14 anos, 13, 14 anos, vocês vão estudar e ao mesmo tempo passear, certo? O Ed vai falar sobre o Programa de Férias da ILS, que é o show de bola, né? E que vocês, além de passearem nas férias, conhecerem lugares, ir para os outlets e compras e parques, etc., vocês vão voltar com certificado de inglês na bolsa, né? Ou seja, vocês já estão melhorando o inglês. Eu tenho uma mãe que me ligou hoje que o filho viajou, fez um programa e voltou, avançou na Aquibel 4 níveis, né? Então é um desenvolvimento bastante rápido e que ao mesmo tempo vocês estão aproveitando para se divertir. Nós temos o High School, que é o programa do ensino médio lá fora, no exterior, né? Que vocês podem fazer primeiro, segundo ou terceiro ano lá fora, 6 meses ou 1 ano, né? A depender do que vocês estejam querendo. Temos cursos de idioma, que é o que o Ed vai falar. Au pair, work and travel e programas universitários, certo? Então eu vou passar a palavra para o Ed e qualquer pergunta que vocês tiverem, no finalzinho a gente vai dar um espaço para perguntas e a gente vai esclarecer suas dúvidas, tá bom? Obrigada por estarem aqui hoje. Boa tarde, obrigado novamente pelo espaço, pela oportunidade de estar vindo aqui apresentar para vocês um pouquinho sobre a ILS. Meu nome é Ed, como a Ludmila falou, eu sou o diretor de Sales and Partner Support para a ILS. A ILS é uma das escolas mais antigas de inglês nos Estados Unidos, Canadá e na Austrália. Nós temos hoje mais de 65 escolas, em maioria, na verdade, localizada nos Estados Unidos.
E as escolas nos Estados Unidos, na verdade, a maioria está localizada em campus universitário. Então, o estudante da ILS, ele também é aluno universitário, onde estamos localizados. Então, para você que é aluno ILS, você tem acesso a toda a infraestrutura e você tem, na verdade, a oportunidade de estar participando do dia a dia de uma universidade americana. O pessoal, vocês receberam aí uma brochura. Se vocês olharem a brochura na última página, vocês vão ver os locais onde a ILS se encontra, tá? E esses centros aí são centros na última página. Se você tem um folder, abre mais um, isso, tá? Então você tem um mapa aí com todos os locais onde a ILS se encontra, tá? E nós oferecemos cursos de inglês durante o ano inteiro. E esse programa acontece em todos esses locais aí, e alguns aceitando alunos na faixa de 15 anos, 16 anos, mas a maioria aí voltada para aquele aluno que quer desenvolver o inglês, que precisa melhorar o inglês e que está querendo fazer uma universidade nos Estados Unidos ou no Canadá, tá? Então a ILS tem esse reconhecimento entre as universidades americanas e canadenses de que o aluno que se forma da ILS, ele pode ter acesso garantido nessas universidades sem a necessidade de fazer um TOEFL ou um IELTS, tá? O certificado de conclusão da ILS, ele é o terceiro certificado mais aceito nos Estados Unidos, depois do IELTS e do TOEFL, tá? Então, as universidades aceitam sempre o IELTS, o TOEFL, e de repente eles estão aceitando agora também o certificado da ILS, tá ok? Essa aí mesmo, mas essa do começo, essa é o final. Tá, então, como eu mencionei, a ILS, na verdade, se encontra no Canadá já desde 1998, tá? A empresa, a escola em si já existe há mais de 50 anos, e nós no Canadá, nós estamos em Vancouver e Toronto, né? Então a gente está aí na costa oeste, na costa leste. Toronto sendo uma cidade bem, né, aqui no Brasil a gente compara Toronto com Vancouver, com São Paulo, e Vancouver com Rio de Janeiro, até pelo estilo de vida que nós vivemos em cada uma dessas cidades, tá? Informações sobre Vancouver, né? Quer dizer, Vancouver, a língua oficial nossa é o inglês, tá? Quer dizer, em outras províncias você tem o inglês e o francês. A gente brinca um pouquinho que em Vancouver não é só o inglês, mas também o mandarim, o cantonês, o indiano, porque é uma região que recebe muitos alunos estrangeiros, muitos imigrantes, tá? Então é muito comum de encontrar na rua pessoas falando outros idiomas que não sejam o inglês, tá? Skyline de Vancouver, tá? Quer dizer, isso é downtown, tá? Isso é o centro da cidade, mas na parte mais residencial. As atrações de Vancouver, né? Quer dizer, da região de British Columbia. Um dos pontos principais, um dos highlights que nós temos são as Montanhas Rochosas, tá? Aquela região ali em cima que a gente está vendo, e é onde os alunos adoram ir, e a gente faz um passeio de 4 dias. Então os alunos são 4 dias de passeio, que conhecem Banff, Lake Louise, Jasper, os parques nacionais, tá? A gente fala muito em natureza. Os alunos perguntam pra gente: o que você faz de fim de semana, né? Fim de semana nosso é andar pela cidade, curtir um pouco, né, o ambiente, porque é uma cidade onde a beleza natural é muito presente, é no dia a dia. Então, existe a parte de compras, existe a parte de diversões, de parque, mas é um lugar que enche os olhos mesmo com a beleza da cidade. Aqui, de novo, novamente, você está vendo aí, é o centro da cidade, na área residencial, tá? Vindo aqui para English Bay, e aqui é o que a gente chama de English Bay, onde no verão a gente tem vários festivais de fogos de artifício, que acaba sendo bem interessante para os alunos também. Então, ILS Vancouver, isso aqui é o centro da cidade, tá? Nós estamos localizados na frente de um shopping center, tá? Então, para aquele pessoal que gosta de uma Hollister, gosta da Apple Store, é só atravessar a rua e você tá aí, pode comprar as roupas da Hollister e
e comprar o seu último i5 7, né? Daqui a pouco tem o 7, aí você já pode comprar o 7, tá? Daqui a pouco tem, já vai sair, tá? A gente tem aí 200 a 350 estudantes, a escola tem todo o espaço físico necessário para um estudante que vai estudar inglês com a gente durante 4 semanas ou 24 semanas, tá? Localização, fácil acesso para as famílias, para as homestays, coisa de 45 a 50 minutos por transporte público. Quem já pegou transporte público aqui em Salvador? Quem pega transporte? Vocês pegam? Quer dizer, vocês vão pegar em Vancouver, que é Vancouver ou Toronto, que é bem mais simples, bem mais tranquilo, principalmente não tem o calor que tem aqui, tá? E seguro também, tá? É muito comum no Canadá as pessoas levarem um laptop e trabalharem no ônibus ou então no transporte público. Então os alunos no primeiro momento eles ficam sempre assustados que tem alguém no tablet, tem alguém no laptop trabalhando, porque é uma coisa, né, que a cidade permite isso. Então, população, né, nacionalidades, o que a gente tem na escola, tá? A gente tem uma grande porcentagem de alunos da Arábia Saudita, alunos de descendência árabe, tá? Seguido pelos brasileiros. Os brasileiros, eles representam uma boa porcentagem na época do verão, né? No nosso verão, julho e agosto, que vocês de repente estão fugindo do inverno de vocês. Então a gente tem uma quantidade alta, o que eleva aí um pouco a nossa população para 23%. Mas você também encontra alunos japoneses, venezuelanos, mexicanos, chineses, alunos da Líbia, taiwaneses, tá? E others, tá? O others, ele tem um passaporte bem diferente, é um ONU, assim, é uma coisa bem multicultural, tá? O others você tem suíço, panamenho, colombians, Turkish students, tá? Então, essa é a nacionalidade que a gente tem. O próximo, a gente está falando de idade, né? Quem que estuda na ILS, tá? A ILS, como é uma escola acadêmica, uma escola voltada para preparar um aluno para a universidade, então a gente acaba recebendo muito aluno na faixa de 19 anos, 24 anos. Quase que 50% dos nossos alunos são nessa faixa etária. O que significa? Eles terminaram o colegial aqui no Brasil, ou qualquer outro país, e estão buscando uma universidade, um programa fora, né? Então eles estudam com a gente durante, de repente, 6 meses, dependendo do nível de inglês dele, chegam no nível suficiente para entrar na universidade e dão entrada numa das universidades que nós temos parcerias, tá? Os programas que nós temos o English for Academic Purpose, o EAP, tá? Também temos o TOEFL e o IELTS, que é para aqueles alunos que querem fazer a universidade, uma universidade que não é parceira da ILS, tá? Nós temos o inglês geral, que também tem o Business English, que oferece o Business English, semi-intensivo para aquela pessoa que de repente quer ir para o Canadá, mas não quer agarrar muito, quer curtir um pouco a cidade, quer estudar só um pouquinho, você tem essa opção do semi-intensivo. E aquele que quer estudar muito, que de repente fala assim, não, eu tenho uma semana, eu preciso estudar, aula particular, é o que a gente chama de programa executivo, tá? É uma coisa bem focada na necessidade de cada aluno. E nós temos, é claro, o programa de férias, tá? Aperta mais uma vez, porque são vários. Essas são as universidades que aceitam a conclusão do nível da ILS. Então, um aluno que se forma no programa da ILS tem acesso a todas essas universidades no Canadá, tá? Nos Estados Unidos nós temos mais de 650 universidades. Então, Canadá são essas, e é claro, cada vez mais a gente vai adicionando novas universidades que dizem, um aluno da ILS que conclui o nosso programa tem acesso e pode iniciar o programa universitário com a gente sem a necessidade de estar fazendo um TOEFL ou então um IELTS, tá? Então, por exemplo, a UBC é a número 1 no Canadá, é a universidade número 1 no Canadá, e ela trabalha com a ILS. Então ela diz, um aluno da ILS vai poder iniciar o programa com a gente e vai conseguir dar sequência no programa acadêmico dele, tá? Então isso pra gente é um reconhecimento muito bom, porque não sou eu só que estou dizendo para vocês, olha, a minha escola é muito boa. É uma universidade, são universidades de número 1 aí no país que estão reconhecendo o trabalho que é feito nas nossas escolas. Chegando em Vancouver, vai fazer o quê? Né? Quer dizer, que passeios que você vai fazer, quanto que você vai gastar de repente. Então, se você escolher fazer isso no inverno, você vai ter jogos de hóquei. Jogo de hóquei que é a paixão nacional, né? Aqui no Brasil a gente tem a paixão nacional que é o futebol, no Canadá é o jogo de hóquei, tá? Então, você está vendo jogos de 25 a 90 dólares. O interessante disso é que de repente você vai num estádio com 25 mil pessoas, você entra tranquilo e você sai tranquilo. Você pode torcer para o time que você quiser, usar a camisa que você quiser e nada
vai acontecer com você. Então, às vezes, para o brasileiro que está indo para lá, é a primeira experiência de estar indo em um jogo de verdade, algum jogo num estádio, e que ele está tranquilo, que ele não tem medo de repente usar a camiseta que ele quer, porque o outro time vai pegar, né, e vai correr atrás dele, né? Então, esses aí são alguns preços de atividades que nós temos, né? Isso no inverno. Aqui você tem um calendário de atividades. Então, tudo que a gente aparece como ELS Event é organizado e coordenado por um funcionário da escola, tá? Então, de novo, é uma oportunidade para você estar praticando o seu inglês, é uma oportunidade para você estar colocando em uso aquilo que você aprendeu em sala de aula, tá? A gente acredita muito em 3 coisas para a experiência do aluno fora. A parte acadêmica, a escola, tá? A parte de homestay e a parte social do programa. Você pode estar estudando na melhor escola possível, assim, onde tudo é maravilhoso, limpinho, bonitinho, os professores são 10, mas se você não tiver uma homestay boa e você não tiver um programa social, um programa que acontece depois da aula, que é bom, a sua experiência vai ser mais ou menos. E isso é uma coisa que a gente não quer. A gente nunca quer que você tenha uma experiência mais ou menos. A gente quer que você tenha uma experiência 100%. Então, a gente, com a parte acadêmica, a gente garante com o programa da ELS, e com a parte social também a gente garante com o calendário de atividades repleto de atividades aí para o aluno durante aquele mês, tá? Esse é de julho, né? Então, cada mês, né, a gente viu as atividades do inverno, então hockey, snow tubing, e a gente no verão a gente tem outras atividades. De repente a gente tem aí o Festival of Lights at English Bay, tá? Muitos deles são gratuitos, tá? Free, outros têm um custo, mas um custo também muito baixo, tá? Então não é uma coisa que também vai pesar muito no seu bolso também nessas 4 semanas. Essa aqui é um pouco da escola, tá? Então você tem na primeira foto ali você tem a área de recepção, aonde fica o coordenador de atividades, tá? Que fica coordenando e conversando com os alunos, dando assistência quando eles precisam, ao nosso refeitório, a sala de computação e uma das nossas salas, tá? Alunos aí se divertindo também nas atividades, nos passeios. E aqui você tem um mapa da cidade, tá? Então você tem downtown é essa península pequenininha que a gente tem aqui, tá? Então a gente é cercado aí por água. A maioria das famílias vivem em North Vancouver ou então em Burnaby, que está em azul. Então você está vendo aí de 30 a 45 minutos de distância todo dia no ônibus. E aquilo, o ônibus passa às 8, vai passar às 8. Às vezes você olha no horário e está escrito que o ônibus vai passar às 8h07. Se você chegar lá às 8h08, o ônibus já foi. Tá? Então é muito fácil esse transporte, esse dia a dia. E você tem também famílias que ficam na região de Vancouver, que de repente tem um acesso ao centro um pouco mais fácil, tá? Para aqueles alunos que vão ficar até 6 meses, um visto de turista é o suficiente, tá? E o visto de turista é o que é o mais fácil hoje em dia de você estar tirando. Se você pretende ficar mais tempo no Canadá, a intenção é que você tire um visto de estudante. E o visto de estudante ele tem uns trâmites um pouquinho diferentes, inclui até um exame médico aqui no Brasil, mas é coisa simples, exame de sangue, nada muito preocupante, nada muito difícil, tá? Você tem aí novamente fotos da escola, alunos felizes. E a gente tem o nosso programa de férias, tá? Então eu tenho um programa de férias que acontece em julho e agosto e em janeiro, tá? Esse programa, o interessante dele é que você pode iniciar qualquer segunda-feira desses 3 meses, tá? Ele tem alunos de 9 a 12 anos, que é o que a gente chama de Young Learners, e eu tenho um programa de 13 a 17 anos, que é o programa Teen, tá? O curso é um curso de inglês, e a gente fala que é um curso de inglês porque ele é um pouco diferente daqueles programas de férias, onde você estuda só um pouquinho e você diverte toda a tarde, tá? Então, a gente tem 25 horas de inglês por semana. Então são aulas das 9 da manhã às 3h30 da tarde. É claro que é nas férias de vocês, então de repente vocês falam, nossa, eu vou sair daqui para ir para lá, para ficar em sala de aula o tempo todo? Então a gente inclui 2 atividades por semana. Tem uma atividade numa quarta-feira e atividade na quinta-feira. E essas são atividades que fazem parte do programa, que está incluso no seu currículo, foi desenvolvido junto com o seu professor, tá? Então você de novo vai poder praticar o inglês que você aprendeu em sala de aula nessas atividades. No verão,
existe um calendário de atividades que a gente vai mostrar que também tem atividades fora, depois das 3h30, atividades de fim de semana também, tá? No verão, esse programa acontece dentro de uma escola pública canadense. Então, a infraestrutura é uma infraestrutura legal, as salas são espaçosas, você tem a cafeteria, você tem o ginásio, então todo um espaço mais adequado ao jovem. E no inverno a gente está no prédio principal da ILS, tá? Homestay, como eu falei, é uma parte importante do nosso programa. Tá? E a gente trabalha aí com casas de famílias no verão e no inverno. Então você ficaria com sua casa própria, você seria o único aluno na casa de família, você teria o seu quarto privado e 3 refeições diárias. E você seria o único brasileiro ou brasileira nessa casa. Tá? A não ser que você viaje com seu amigo, com seu irmão, e que você fale, eu quero ficar na casa com meu amigo, você pode ficar na mesma casa. Tá? Mas a intenção é que vocês fiquem em casas separadas. Então aí você tem o seu dia a dia em sala de aula. Então você tem aula das 9 da manhã às 3h30 da tarde. Você vai trabalhar gramática, vai trabalhar escrita, tá? Vai aprender um pouquinho sobre a cultura canadense. E essa aula do Canadian Culture é a aula que vai preparar você para essas duas atividades. Tá? Atividade de quarta-feira e de sexta-feira. Então, quando a gente vai no Vancouver Aquarium, você vai aprender um pouquinho sobre mamíferos, sobre o oceano, sobre ecologia. Então, quando você vai estar trabalhando e vai ter lição de casa envolvendo essa visita também que foi feita. Tá? Aí são alunos felizes também. Tá? E mesmo aquele aluno que não viu neve, que nunca viu neve e que está querendo viajar em julho, se você viajar em julho, tá vendo? Eles são tudo de manga curta, né? E aqui embaixo é tudo neve. Então, mesmo quem não viu neve ainda e queira ver neve no verão, pode fazer isso, porque lá no Canadá a gente tem isso também. Tá? Você não vai ter neve caindo na cabeça, mas vai ter neve no chão, tá? Que são os glaciers, tá? Done. Gente, o que o Ed acabou de explicar é o programa de idiomas que a gente tem, certo? Então, como é que funciona isso ao pé da letra? Você quer ir no seu período de férias, mas a gente sabe que em julho aqui, por exemplo, a gente só tem 3 semanas, né? Então, você quer ir... Você pode... A ILS tem 2 datas oficiais de início, não é isso mesmo, Ed? Eles podem começar... em 2 datas diferentes no mês, certo? Então a gente senta com vocês, define o destino, né? A ILS está tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, e a partir daí a gente vai iniciar o seu processo. Para isso a gente precisa de quê? Né? Com o destino definido, a escola definida, a inscrição feita, a gente vai mandar para a escola a sua inscrição de matrícula, recebe a aceitação da escola, e aí a gente vai para o processo de visto, né? Eu estou fazendo um geral em relação ao operacional, como é que funciona. Em quanto tempo eu posso fazer um programa de idiomas? Muito rápido, né? Você pode chegar na Experimento segunda-feira e viajar no sábado, né? É um processo que é muito mais rápido do que qualquer outro programa, como o High School, por exemplo, Débora, que você está querendo, né? Que é um programa que demanda muito mais tempo, você tem que ir com antecedência, se planejar, organizar para ter tudo, né, certinho para os 6 meses ou 1 ano que você vai passar fora, né? Mas vocês que querem passar pouco tempo, é um processo muito rápido, né? Então a ideia querem fazer o programa. Se não comentaram com os pais ainda, porque alguns já pegam toda a informação e depois apresentam, né, para vocês discutirem com os pais, mas a gente está à disposição para vocês virem na Experimento e explicar como é que funciona o programa. Cada programa é indicado, ou seja, cada aluno vai ter um perfil diferente, né? Então a gente precisa conhecer vocês um pouquinho para indicar uma determinada cidade, né? Uma determinada escola. Então fiquem à vontade para isso. Vocês têm nosso contato aí, né? E eu gostaria de abrir agora um espaço para perguntas, né? Porque de repente talvez seja a primeira, né?
palestra ou algo que vocês têm, né, informação sobre intercâmbio, então aproveitem, né, porque o Ed está aqui. Eu só queria lembrar, eu falei um pouquinho sobre Vancouver, mas a Ludmila mencionou que a gente tem programa nos Estados Unidos. E tem um programa que eu acho que vai ser ideal para vocês pela data, que é o programa que a gente tem dentro da Pepperdine University. A gente trabalha junto com a universidade já há um bom tempo. A gente está indo para o 25º ano operando o nosso programa de férias dentro da Pepperdine, que é um curso de inglês, 3 semanas, tá? Que começa do dia 21 de junho em Malibu. O que eu falei? Nada, não falei nada, né? Mas é Malibu. Tá em Malibu, na Califórnia. Então, é um programa de inglês que fica dentro da universidade, da Pepperdine University em Malibu. Você tem 15 horas de inglês por semana, então vai ter uma parte acadêmica, vai estar estudando inglês, aprimorando um pouco, mas vai ter a oportunidade de também estar vivendo dentro da Pepperdine, que é uma das melhores universidades que a gente tem na Califórnia, e vai visitar todos os parques de diversões ali que você tem na Califórnia, tá? 3 semanas. A quantidade de brasileiros é muito pouco nesse programa, tá? O que acaba sendo legal porque vai forçar você a falar o inglês, porque você vai ter, de repente, companheiros de sala, companheiros de residência, que são de outras nacionalidades, tá? E esse programa está disponível aqui com o pessoal da Experimento, tá ok? Perguntas? Alguém sabe o que é ficar numa casa de família? Vocês acham que vão ter uma mãe americana, um pai canadense? Vocês pensam que é como é? Que... Pode falar? Não, que vai ser como sua família aqui? Certo. No programa de idiomas é um pouquinho diferente, né? Quando é um programa de férias, como o Ed falou, ou um high school, você vai ter uma família americana, realmente. Você vai passar a ser membro de uma família. Mas quando a gente fala de um programa de idiomas, a gente está pensando em um programa adulto, que é a partir de 15, 16 anos. Algumas escolas aceitam 15, né? Mas a maioria das escolas é a partir de 16 anos. Então, você vai ter uma relação comercial com aquela família. Não é uma família que você vai ser parte dela. Lógico que você vai conhecer, interagir, etc. Mas é como se você estivesse alugando um quarto naquela casa de família, tá? Então, você vai ter seu quarto individual, com sua privacidade, sua chave, né? Vai ter as refeições incluídas, café da manhã e jantar, porque normalmente você passa o dia inteiro na escola, certo? E de noite volta e vai ter o seu jantar, certo? Então, a família não é exatamente o que, né, a maioria das pessoas pensa. O pessoal mais, né, digamos, de 20, 25 anos, eu não quero ficar numa casa de família, Deus me livre, né? Porque já tem aquela ideia que é uma família, exatamente, que ele vai ter que dar ali aquela satisfação e tal. Então, no idiomas funciona dessa forma. Já no programa de férias e no high school, realmente, no seu caso, Débora, seu filho vai ter uma família americana, mesmo ele vai ser parte da família, né? E é essa família que vai ser responsável por ele lá. Exato. Ele começa... Ele renova lá. O semestre acadêmico lá nos Estados Unidos e no Canadá começa em agosto, finalzinho de agosto, setembro, certo? Então, se ele fosse voltar... Eu estou vendo que você está pensando nele ficar e fazer a universidade lá, mas se ele fosse voltar, ele iria em agosto e voltaria ao final de 6 meses, ao final de um ano, certo? E ele teria as notas dele validadas no colégio dele aqui, certo? Como você é uma vontade sua e dele fazer a universidade lá, então ele já ficaria lá, ele teria aconselhamento, né, na própria escola para direcioná-lo para a universidade do perfil dele que ele queira entrar. Direcionado já no segundo grau, já tendo a visão do que ele deseja fazer ou não, porque aqui é diferente. Ele vai ter ele vai ter um aconselhamento, né? Primeiro, como é que está o inglês dele? Ele faz no europeu, ele pode participar 2 anos.
Certo. Primeiro a gente vai ter que fazer... Certo. Digamos que para entrar numa universidade lá, ele vai ter que fazer uma preparação. Essa preparação se chama Pathways, certo? É um curso que ele vai fazer, que vai ajudá-lo não só a nível do desenvolvimento de inglês para a universidade, mas também na forma de estudar. Porque aqui no Brasil a gente estuda de uma forma diferente. A gente entra na sala de aula esperando escutar do professor, enquanto que lá você se prepara com antecedência para participar dessa classe e desenvolver um pensamento crítico, tá? Então, esse Pathways vai ajudá-lo em todos os sentidos, no sentido de saber preparar um projeto, saber escrever uma redação, né? E desenvolver o inglês necessário para realmente ele acessar a universidade. Se você está pensando em ele fazer o colegial lá, é importante ver quais são os pré-requisitos das universidades, porque quando ele vai para lá como brasileiro, que vai trazer o currículo de volta para cá com a intenção de só ter a experiência da high school e voltar, ele não está pegando todos os pré-requisitos que a universidade pede. Então, se a intenção dele é fazer a universidade lá, né? Então ele vai ter que fazer física, fazer química, fazer biologia, fazer matemática e inglês, English 12, English 13, que é nível de inglês para a universidade. E é lá, isso, ele vai ter que fazer tudo isso lá, porque ele vai ter que ter essas notas nessas matérias para ser aceito na universidade. Mas ele fazendo o segundo grau já fica mais fácil, né? As universidades hoje no exterior aceitam a conclusão do curso aqui do Brasil, né? Quer dizer, eles pegam o currículo do aluno, eles veem o GPA, que é a nota média, e aí eles aceitam o aluno. Então não é uma coisa totalmente fora. Existem alunos que fazem um ano acadêmico nos Estados Unidos ou Canadá e que dão sequência e que se formam no colegial, né? A gente nem fala colegial mais, né? Na minha época era colegial, né? Se forma no colegial e tem esse acesso à universidade, mas é importante. Ele tem que estudar nos Estados Unidos ou Canadá como se fosse americano e não pensando que ele vai voltar. A carga horária não, os créditos, ele tem que a carga horária, ele tem que ficar muito atento com isso, porque o MEC aqui pede uma coisa e lá as universidades vão pedir outra. Então o MEC de repente não faz química. Eu não lembro de nenhum brasileiro fazer química lá. Porque veja, o MEC pede 5 obrigatórias, mas como lá as matérias são anuais, diferente da nossa aqui, ele tem que fazer uma de exatas. Então pode ser matemática, química ou física, não necessariamente as 3. Até porque o americano ele vai estar num semestre que ele não vai ter química, né? Ele não vai poder nem optar para para química. Então, o MEC pede essas 5 obrigatórias. É o que o Ed falou. E se ele fizer essa carga horária, ele não estaria apto para entrar na universidade lá. Como aluno ele americano. Precisa de uma carga horária maior. Diga. Tem no Reino Unido e na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. 3 meses. High school não. É porque o sistema o método é diferente, né? Lá no Canadá, lá na Oceania, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, eles estudam por termos, por trimestres. E aí você poderia fazer, mas no Canadá é semestre ou ano. Temos mais de 90 destinos, gente, e 7 idiomas, né? Se alguém quiser estudar mandarim, a gente tem também. Vai para Vancouver, não? Também, pode. Vancouver tem bastante asiático, por isso o Ed brinca dessa forma, né? Mas essa experiência, gente, o legal é que vocês estão na FB, vocês falam, a escola, né, estimula que vocês falem e tal, mas você sai daqui, conhece alguém, você se corta, né? Então é aquela coisa que você vai soltar a língua, né? Você vai perder aquele medo de falar, de desbloquear, né?
vocês podem pegar uma carga horária maior, né, de 30 horas por semana, exatamente, para ter um desenvolvimento mais rápido nesse pequeno espaço de tempo, né? Mas se você tiver mais disponibilidade, com certeza, conte que a cada 4 semanas ele vai subir o nível, né? Então, digamos que você fique 4 meses, ele já vai poder voltar, né, arriscando e falando alguma coisa, né? O adulto ele tem uma certa dificuldade total em comparação com o jovem. O jovem ele vai aprender. A gente, no programa de família que a gente tem alunos de 9 a 12 anos que em 8 semanas já está falando e assim, não tem sotaque, se sente muito tranquilo, porque não tem vergonha de falar, né? Ele fala, né? O adulto ele já fica mais receoso, estou falando certo, não estou falando, né? E não fala. E é isso que às vezes dificulta um pouco nesse aprendizado. O adulto também está indo, né? Está indo você e ele. Aí vai chegar em casa, vai morar junto. Aí chegou depois da escola, vai falar português, né? Quer dizer, então tem umas limitações que dificulta esse aprendizado, né? Quer dizer, a forma com que o aluno de 19 anos que vai e mora numa casa de família, que chegou em casa, tem que falar inglês, né? É diferente na situação. Então a gente vê e a gente percebe, às vezes, é só importante entender que ter visto no Brasil, porque a gente vê com um adulto, às vezes, que ele fala assim, eu já estudei isso. O adulto, ele ter estudado ou ter visto não significa que eu sei usar e sei como... Exatamente, porque o dia a dia é falta de estudar. Né? Te respondo já, para a gente poder... Cada região também, né? Então, assim, é importante. Quanto mais tem, ideal, né? Quer dizer, melhor aí para esse adulto, com certeza. Diga, Bea. Pode, você vai participar, como o Ed estava explicando. Cada universidade tem uma forma de você entrar, certo? Então, o que ele falou ali de GPA? GPA significa Grade Per Average. Então, ele vai pegar a média dos seus 3 últimos anos do ensino médio, né? Então, para medicina, notas muito legais, certo? A partir daí, ele vai pedir outras coisas. Ela fala inglês com fluência, então, se você não tiver o TOEFL, né, você vai ter que providenciar esse certificado, que é um certificado de proficiência que garante que você tem um nível de inglês para estudar medicina lá fora. E medicina, por exemplo, no Canadá são 3 universidades de medicina. Ele é mais concorrido para um aluno internacional entrar em medicina no Canadá do que aqui no Brasil, no federal. Isso no Canadá, tá? Quer dizer, no Canadá são 3 universidades que eles formam quase que... Canadá inteiro? É. Então, ser médico no Canadá, tá bem. Se tava lá, seria o ideal trabalhar já lá. Porque, veja, aí tem a questão da validação do seu diploma, né? Que essa é outra, né, Ed? Não é uma carreira que a gente esteja falando como comunicação, como engenharia, direito, medicina, que tem suas próprias, né, regulações e etc. Direito, né? O direito também, você acaba tendo que fazer uma equivalência porque as leis são Direito, totalmente mas aí diferentes. tem, eu não sei se medicina, não, acho que não. Direito tem que fazer, mas tem alguns cursos que você vem pra aqui e você não precisa fazer. Agora, daqui, se você for pra lá, tem que fazer. Agora, de lá pra aqui, tem alguns cursos. Só se for direito internacional. Mas medicina... Direito, graduação... Direito, eu sei que direito é diferente porque a legislação é toda diferente. Mas eu não sei se medicina... Precisa. Os portugueses que vinham para cá, a gente teve que abrir exceção para dentista vir para cá um tempo atrás. Então, quer dizer, tem que passar Não, pelo tem que CRM, passar pelo- e é complicado. Se você formar Você vai aqui, fazer 2 anos, eu acho. você tem que revalidar o seu diploma. Da mesma forma que se você se formar lá e vier para cá, você tem que revalidar o diploma. Não é um processo fácil. Eu tenho uma amiga em São Paulo que fez USP, fez Santa Casa, foi para os Estados Unidos, ela era fluente em inglês, ela tentou revalidar, ela fez o teste 2 vezes e voltou para o Brasil. Alô? Né? Então é uma ansiedade. Aqui eu fico.
é uma ansiedade geral que a gente sente, né, no momento que vocês vêm na Experimento, e é algo que a gente explica com muita franqueza, muita transparência, para evitar frustrações, certo? Para evitar que você diga... A Bianca perguntou, a gente escolhe a família? Você escolheu a sua aqui, Bianca? Também não vai escolher lá. É diferente, mas é um programa que está baseado em regras, né, para que ele funcione bem. Então, se você quer fazer um high school, né, você precisa ter como é que vai funcionar esse processo? Você vai se inscrever, tá? Primeiro você vai na Experimenta, a gente vai te conhecer, a gente vai te indicar, vai indicar o programa melhor para você. Sendo um high school, como é que é isso? A gente precisa ver suas notas, né, dos últimos 2, 3 anos, tem que ter notas legais. Os programas de high school não aceitam repetentes, né? Por quê? Porque é um programa para um aluno que tem um perfil de que eu vou me lançar, mas depois eu vou voltar e eu vou correr atrás, né? Porque o calendário, o currículo, como a gente está falando, não é exatamente o mesmo. Então, eles vão ver a matéria lá fora, mas quando voltar, né, que perdeu aquele semestre ou aquele ano, tem que correr atrás para passar, né, e continuar o ano seguinte. Então, notas legais é um requisito, certo? Tem um inglês intermediário para você não ir com a desvantagem linguística, porque você não vai estudar inglês, você vai estudar história, matemática, ciências, etc. Tá? Tem um nível legal de inglês e ter a vontade de fazer o programa, principalmente. Por quê? Porque nem tudo são flores. Primeiro, você não está indo para balada, você está indo para estudar. Certo? Chegando lá, você vai estar longe do pai e da mãe pela primeira vez, né? Então você pensa assim, uau, vou me liberar. Mas chegando lá e bateu a saudade, ó, WhatsApp, e a mãe doida aqui porque ela não está dormindo, porque isso e aquilo. Tudo isso é normal, gente, certo? Por quê? Porque é a fase de adaptação. E isso vai acontecer durante os primeiros meses, porque você está num país diferente, com a língua diferente, com pessoas e hábitos diferentes. Ou seja, você tem que estar preparado a entender que isso não é melhor nem pior que o nosso costume aqui, mas é diferente. E você tem que estar disposta a participar daquele diferente, né? Então, passou a primeira semana, você sobreviveu, passou a segunda semana, já está ficando melhor, passou a terceira, dá um down de novo, liga para a mãe pedindo socorro, né? Passa os primeiros 3 meses, pô, já virei americana, né? Já estou adaptada, já tenho amizade, já compro o meu café e vou andando na rua com a minha mochila, pego o meu ônibus, né? Então, isso aí é aquele processo de aculturação, que para uns pode ser mais breve, para outros pode demorar mais um pouquinho. Então, a casa de família, Bianca, respondendo essa pergunta, a família, nesse caso, vai ser sua família. E se você tiver um vínculo legal, vai ser sua segunda família para a vida toda, certo? Eu posso escolher? Não. No meu dossiê, que é o seu application form, que você vai preparar para a instituição estrangeira que vai buscar uma escola para você, você vai colocar: eu sou Bianca, eu gosto de ir para praia, eu gosto de cachorro, eu não gosto de frio, eu gosto de sol, eu não gosto de fumante, eu gosto disso daqui. Eles vão considerar suas preferências, mas não necessariamente a sua família vai ser aquela família ideal que você está buscando. Outro dia, a filha de um amigo meu chegou lá na Experimento e falou: ó, Mila, eu quero uma família de 4. Eu digo: como assim uma família de 4? Eu quero um pai, uma mãe, um menino e uma menina da minha idade. Eu falei: meu amor, você não vai escolher nada disso. Porque hoje em dia, principalmente, as famílias não são mais família Claybon, que você vê o pai, a mãe, os 3 lourinhos, o cachorro e o papagaio. Não existe mais isso, né? Sim, Ed, você está 15 anos sora, viu? Shut up. Então, o que há hoje em dia? Mãe solteira, com filho, senhorinhas, avós, que nem por isso vai ser pior que aquela família tradicional que a gente está acostumado. Os tempos são outros, gente. Voltando, não é?
Né? Então, hoje em dia, os pais se separam, né? Então, não tem... evitar essa expectativa, porque muito pouco provável você vai ter essa família tradicional. Ainda existe, certo? Mas você não vai poder escolher. Então, é o primeiro passo para entender, né, que você deve estar aberta a se adaptar a essa família, a novos costumes. Você vai ter uma coisa que se chama curfew, que é um horário de você chegar em casa, tá? Então, seu horário é 8, não é 8h01, nem 8h02, nem 8h05, né? Porque 8h15, seu pai já está chamando a polícia. Se você não chegou e não avisou, ele vai chamar a polícia, com certeza, né? Por quê? Porque ele é o responsável legal por você no Canadá. Então, as coisas lá são muito claras. Não existe que minha mãe deixa eu chegar às 9h30. Eu vou para balada com minhas amigas, vou chegar às 8h em ponto. A outra menina lá do Brasil, a mãe dela deixa ela chegar às 10. Mas se sua família disser que você tem que chegar às 8, você tem que chegar às 8. Certo? A preocupação do seu pai em relação a quem vai estar cuidando da minha filha, né? Isso aí, Bianca, é escolhido pela instituição estrangeira que vai fazer a sua colocação na escola. Eles checam penais, são famílias que estão participando do programa há vários anos, você não vai ser nem a primeira nem a última estudante que eles vão receber. Então, isso faz com que eles já tenham o hábito de receber, eles já saibam mais ou menos como é, né, cada estudante, cada cultura. Então, é uma coisa que o seu pai pode ficar tranquilo, porque é uma família que está sendo selecionada dentro de vários critérios. Não é qualquer um que, quero receber um estudante e recebe. Certo? Respondi sua pergunta? Então, ótimo. Mais perguntas, gente? Não? Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Como eu falei anteriormente, estamos muito felizes com essa parceria com a AQB. Ontem estivemos na unidade da Pituba, né? Esperamos em breve poder ir na Mapleback, está terminando, na unidade de Vilas, né? E as demais, Vitória. E dizer a vocês que a gente está à disposição no experimento, que é sempre aconselhável marcar, né? Eu vou distribuir um cartãozinho com o telefone da gente, porque é um atendimento demorado, demora uma média de 40 minutos a 1 hora, tá? Então, se vocês chegarem de repente sem avisar, se todas as consultoras estiverem ocupadas, vocês vão esperar um pouquinho, mas enfim, é recomendável. Mas se quiserem aparecer sem marcar também, serão muito bem-vindos. Obrigada mais uma vez, obrigado, Ed, meu querido, que veio de Vancouver especialmente para essa palestra, e uma boa tarde.